vocês que hoje eu não estou como terapeuta, tá bom? Então, assim, eu não estou aqui hoje para falar sobre depressão, sobre ansiedade. Hoje eu estou aqui como cristão. E como cristão eu faço isso de graça, tentando, através da fé, mostrar para as pessoas o caminho que elas devem trilhar para que elas consigam, às vezes, evitar de entrar em problemas e, se já tiver em um, como sair. Então, eu vou falar pouco, mas acredito que vai servir para todos nós que estamos aqui presentes, tá bom? E não vou me deter muito, porque assim, as pessoas vão entrando e elas vão ali participando conosco. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês, que é frequente as pessoas, depois que elas se encontram numa situação muito crítica, de dor, de sofrimento, elas lembrarem de Deus. Por exemplo, eu já vi pessoas assim, ao descobrirem que estão com uma doença terminal, um câncer, começarem a pedir oração, aceitar visita, se tornar mais espiritual. Como já vi pessoas que passaram por situações de conflitos familiares assim terríveis, como um processo de separação, a perda de um filho. Essas pessoas, elas também entenderem que precisam se chegar mais a Deus. Então, assim, não tem como negar que uma das coisas que nos traz a consciência da espiritualidade e da necessidade de se aproximar de Deus é o sofrimento. Infelizmente, poderia não ser assim, mas essa é uma realidade. É na hora que a gente sofre que a gente pensa mais em Deus. É na hora que a gente sofre que a gente decide orar ou rezar. No momento que a gente está naquele sofrimento profundo que a gente aceita um convite de ir para a igreja. Isso é o que acontece com a maioria das pessoas. Só que assim, nesse processo, o que acontece? As pessoas, elas acreditam, né, que estar num lugar, que ter uma religião, que participar de um culto, de uma missa, é o fator mais importante para que ela saia daquele cenário. Isso é, que a vida dela vai mudar a partir do momento que ela assumir algum compromisso com algum segmento cristão, seja católico, evangélico, kardecista, seja o que for. Porém, é importante a gente entender que se isso de fato fosse o mais importante, eu acredito que todo mundo que faz a opção por uma religião deveria ter a vida transformada, 100%. Então você vai ver muitas pessoas evangélicas que, mesmo sendo evangélicas, elas se separam, elas entram em conflitos, elas têm a família dividida. Os católicos também, muitos deles que estão dentro da igreja, passam por esses mesmos processos, essas mesmas dores, as mesmas lutas, mesmo sendo católicos, ou sendo evangélicos, ou até de algum outro segmento, como os adventistas, ou os testemunhos de Jeová, ou os mormons, e assim por diante. Então, o que eu posso dizer para todos vocês, que se a solução dos nossos problemas fosse a religião, todo mundo que escolhesse a religião certa deveria ter uma vida maravilhosa. Eu acredito que vocês concordam comigo, que vocês devem conhecer um monte de gente que é da igreja, mas tem uma vida, às vezes, talvez pior que a sua. E talvez já ouvi alguém falar assim, fulano vai para a igreja, mas a vida não muda. Então chegamos à seguinte conclusão. A religião, ela é o caminho? Não. Não estou dizendo que você tem que abandonar a sua religião. Só que os resultados que a gente espera em Deus, elas não podem estar na religião propriamente dita. Eu vou explicar por quê. Mas deixa eu acrescentar uma outra informação. Algumas outras pessoas, elas não têm religião, mas têm fé. E já ouvi muita gente falar assim, olha, eu não vou à igreja nenhuma, mas eu sou uma pessoa de muita fé. E eu acho que ter fé é uma coisa importante. O problema é que a fé também não é suficiente, porque se fosse a questão de fé, acho que mais da metade do mundo viveria uma vida extraordinária. Porque quase todo mundo diz que tem fé. Mas mesmo assim, pessoas com fé, elas vivem as suas mazelas, os seus conflitos, as suas perdas, as suas separações, as suas crises familiares. Então, eu chego à conclusão que, assim, o grande segredo do que a gente espera em Deus, que é ter paz, que é Deus nos trazer os resultados daquilo que a gente deseja para a família, para a saúde, para a prosperidade, seja o que for, não está tão relacionado à religião e não somente à questão da fé. E não estou dizendo que você tem que abandonar as duas coisas, não é isso. A questão é, Marcelo, eu queria entender um pouco mais o que eu preciso de fato para eu poder ter os resultados que eu desejo, que eu espero. Bom, primeiro eu queria deixar para vocês a seguinte reflexão, né? Eu acho que lembrar de Deus quando a gente está no fundo do poço seria muito mais inteligente se a gente lembrasse de Deus para não entrar nele. Por que não pensar em Deus para evitar o fundo do poço ou nem entrar no poço do que esperar chegar no fundo para lembrar que Deus existe? Para mim seria muito mais inteligente pensar, vou me chegar a Deus agora enquanto as coisas estão sob controle, para que elas nunca fujam do controle.
do que esperar você entrar num buraco e depois você perceber que não tem outro caminho a não ser olhar para cima. Não tem saída. Que é o que acontece com a maioria das pessoas. Então, para que, de fato, eu tenha os resultados em Deus que eu gostaria, seja na minha família, seja em qualquer área, eu preciso entender duas coisas. E quase todos os problemas, e claro, isso aqui não é uma regra, para ninguém dizer assim, Marcelo, isso não é o meu caso, mas quase todos os problemas que a gente passa na vida acontecem por dois motivos. E quais os motivos? Um tem a ver com as nossas escolhas. Eu acredito que todos vocês aqui, em algum momento, já pensaram assim, se eu tivesse feito diferente, não teria passado por isso. Então, às vezes, a gente escolhe o marido errado, e aí amanhã você descobre que você sofreu, às vezes, na mão de um narcisista. Onde você errou? Na escolha. Às vezes você escolheu o sócio errado. E aí você botou o teu dinheirinho que você economizou ali anos para desenvolver um negócio, e o teu sócio deu uma volta em você e levou o teu dinheiro. Às vezes você escolheu a amizade errada. Você já deve ter ouvido aquela história da amiga que trouxe, da pessoa que trouxe a amiga para sua casa e a amiga deu em cima do marido dela e acabou tomando o marido. Às vezes você escolheu o lugar errado para morar. E aí você vai para uma certa região e lá a sua vida vira um inferno. Então não tem como negar que uma das coisas que nos levam a nos metermos em problemas são as escolhas. A gente faz escolhas erradas. E a segunda situação que nos leva ao sofrimento são as atitudes erradas que a gente tem. Então tem muita coisa que a gente faz, que a gente acha normal, mas não tem como negar que vai gerar para a nossa vida dor e sofrimento em algum momento. Às vezes na hora a gente é movido pelos impulsos, pelos exemplos que a gente tem, às vezes, dos nossos pais, pela sociedade, daquilo que ela entende como certo. E por causa desse cenário todo, a gente faz coisas, tem atitudes, e a gente não tem noção que são essas atitudes que vão nos levar para o buraco, para o sofrimento. Então a gente chega à seguinte conclusão. Por que o ser humano sofre? Escolhas erradas e atitudes erradas. Marcelo, o que isso tem a ver com Deus? Tudo. É interessante que as pessoas, quando elas estão sofrendo, ou quando se fala em Deus, ela cria logo uma associação à religião e à igreja. Por exemplo, quando eu pergunto para as pessoas assim, poxa, como é que você está com Cristo? Como é que você está com Jesus? Não, eu vou à igreja todo dia. Eu falei, mas eu não perguntei se você é igreja, eu perguntei como é que você está com Cristo. Não, mas eu não falto culto. Então as pessoas, elas criam uma associação de que Deus está ligado, a sua espiritualidade está ligada ao lugar que você frequenta. E aí tem gente que, assim, quando para de frequentar, mete o pé na jaca, faz tudo de errado, que na cabeça dela, assim, sair da igreja, minha vida vai agora, vou chutar o balde. Porque elas acham que a igreja é um curral, onde vai prender você para não fazer nada de errado. Isso não é uma realidade. E o que acontece? As pessoas, elas entram para a igreja, seja católica, evangélica, testemunha de Jeová, adventista, seja o que for, elas entram para a igreja, mas a proposta de Jesus para mudar a nossa vida, antes de entrar para a igreja, seria entrar para o reino de Deus. A Jesus, quando ele começa a falar, a ensinar as pessoas, essa é a proposta, quando ele disse assim, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então, o que vai dar resultado para você não é a instituição que você faz parte, é o quanto você entende o que é o reino de Deus e vive o reino de Deus. E o reino de Deus não tem a ver com culto, não tem a ver com missa, não tem a ver com estrutura, não tem a ver com nada disso. E o que é o reino de Deus? Simples. É quando você tem a clareza de que você quer ter uma vida de paz, você quer ter uma vida de realizações, de conquistas, você tem que parar de tomar as decisões por si próprio. Lembra que eu falei? Escolhas erradas. E você decide sujeitar a Deus as suas escolhas. Como a gente não tem como prever o amanhã, se a gente tiver uma aproximação do Criador e perguntar para ele, olha, o que o senhor me diz desse relacionamento? O que o senhor me diz dessa sociedade? O que o senhor me diz para onde eu quero morar? O que o senhor fala comigo? Uma coisa é certa, Deus tem prazer em falar conosco. E aí você diga assim, mas eu nunca ouvi. O que acontece com as pessoas é que elas não conseguem ouvir Deus por causa da distância. Se a gente estiver distante dele, realmente a gente não consegue ouvir. Mas se a gente estiver próximo, fica muito mais fácil. E ouvir Deus não tem a ver só com uma voz sobrenatural. Deus, ele fala de várias formas e ele fala de várias maneiras. Ele fala através das pessoas, ele fala através das situações, ele fala através daquilo que você mesmo pede para que ele diga para você sim ou não. A questão é que se você não perguntar, Deus não fala. E se você estiver distante, ele pode até falar, mas você não ouve. Então, para ouvir Deus significa que você quer que
na sua vida, você quer que Deus reine sobre você, e essa é a proposta, você precisa entender que você precisa sujeitar a Deus à sua vontade. Porque eu não tenho como prever o amanhã, mas ele tem. Então, se eu entender esse princípio e fizer parte disso, com certeza você já vai dar um passo significativo, porque tudo que for te prejudicar lá na frente, tenha certeza, Deus vai te alertar antes. Você pode nem querer ouvir, mas Deus vai te alertar antes. Então, existem pessoas que, às vezes, elas querem tomar uma decisão e ela diz para Deus assim, Deus, se essa decisão que eu vou tomar não for a melhor, faça com que tudo dê errado. E daqui a pouco ela começa a perceber que as coisas não estão funcionando, e aí ela tem uma escolha. Ou ela insiste com aquilo, ou ela entende que aquilo é um sinal de Deus para Deus, mostrando para você, ó, se você se meter nisso aí, tu vai sofrer. E o reino de Deus está relacionado a gente abrir mão dessa vontade de fazer o que a gente tem na cabeça, que traz tanto aborrecimento, como também a gente entender que se as nossas atitudes nos levam ao sofrimento, eu preciso aprender a maneira certa de viver. Isso é, as pessoas, elas sofrem porque vivem da maneira errada. Só que elas não têm noção que viver da maneira errada vai lhe trazer sofrimento. Então, quando o sofrimento vem, elas ficam se perguntando, por que eu estou com isso? Por que eu estou passando por aquilo? Por que eu estou vivendo assim? Simples. Suas atitudes. Aí você me diz, Marcelo, me dá um exemplo. Então, você diz assim, Marcelo, me dá um exemplo, então, de como as minhas atitudes podem, de fato, me prejudicar. Simples. Por exemplo, Jesus ele fala sobre a importância de a gente perdoar 70 vezes 7. E na cabeça das pessoas, perdoar 70 vezes 7 é fazer papel de bobo. Isso é, eu tenho que aceitar tudo que as pessoas fazem, o que elas fazem, eu tenho que abaixar a cabeça e dizer tá perdoado, é simples assim? Não. Na verdade, quando ele diz perdoar 70 vezes 7, ele está dizendo o seguinte, olha, tudo que as pessoas fizerem com você, não guarde no seu coração. Porque mesmo você perdoando as pessoas, ninguém fica impune das suas ações. Tudo que um homem planta, um dia ele colhe. Ou vocês nunca viram pessoas pagarem pelos erros que cometeram no passado. Isso é, todas as pessoas, isso inclui a nós, em algum momento vão pagar pelos nossos erros. Então, se você perdoar alguém, ótimo, mas você não vai anular da pessoa o preço que ela vai ter que pagar pelo erro dela. Mas perdoar 70 vezes 7 é por Deus saber que a falta de perdão causa doenças. Então, existem pessoas que desenvolvem câncer de estômago, câncer no pulmão, câncer em vários lugares, e aí você diz assim, poxa, aquela pessoa é uma pessoa tão maravilhosa, como é que ela desenvolveu aquele câncer? Isso, às vezes a pessoa é maravilhosa, mas ela guardou no coração uma água de coisas que ela passou lá no passado. E aí o que eu estou falando, a ciência prova isso, que 80% das pessoas que têm esse tipo de doença carregam algum problema emocional. Isso é, quando Deus fala sobre o perdão, a questão é você não sofrer pelo erro do outro. Só que as pessoas não sabem disso. Então você vai ver aí pessoas que carregam mágoa de sogra, mágoa de irmã, mágoa de pai, mágoa de filho. E aí elas não estão percebendo o quanto elas estão expostas ao sofrimento. Por exemplo, uma outra forma da pessoa viver errada é quando a pessoa ela é explosiva. As pessoas não têm noção quanto que a agressividade, a ira, ela pode ser extremamente danosa ao ser humano. Por exemplo, pense em alguém irado no trânsito que tenta discutir, toma um tiro e morre. Por causa de uma fechada de um carro. Ou de um casamento que acaba porque de tanta discussão, aquele amor apaixonado que existia desapareceu. Você decidiu casar com alguém, aquela pessoa era a pessoa dos seus sonhos, que você disse, vamos viver pro resto da vida. Um belo dia você descobre que aquilo que você sentia pela pessoa acabou. E acabou por quê? Porque todo mundo tem diferenças, mas quantas vezes a gente tempera aquelas diferenças com a ira, e com a ira a gente fala o que não deve, aí ofende, entristece, machuca, e isso vai virando uma bola de neve, quando você vai ver lá na frente, ou teu marido, ou tua esposa não quer saber mais de você. Por quê? Porque são pessoas que, com as atitudes erradas, não estão enxergando a consequência das suas ações. Por exemplo, as pessoas não percebem o poder que as palavras têm. Então, às vezes, você tem um filho que você ama muito, mas, por não medir as palavras, o seu filho cresce ouvindo ofensas, xingamentos, agressões verbais, e aí ele cresce e daqui a pouco ele está nas drogas. E você se pergunta, eu dei tudo para esse menino, não faltou nada, melhor escola, melhor brinquedo, como é que ele foi parar nisso? Simples. As atitudes de falta de afeto, falta de carinho, no momento dos erros, em vez de você tratar, você explodiu, xingou, ofendeu, e aí a criança cresce, daqui a pouco você está sofrendo por causa das suas atitudes como mãe, como pai.
Então, eu acredito que todos nós aqui, se pararmos para refletir, a gente já teve ou tem alguma dessas atitudes que fazem parte da nossa vida. E o que você acha que isso vai desencadear em você? Não tem como negar sofrimento. Entende? E aí o que acontece? As pessoas, elas estão sofrendo, não sabem que são por causa das suas atitudes ou por causa das suas escolhas. E elas decidem ir para a igreja porque elas acreditam que sentada no banco, cantando uma música, fazendo uma oração ou uma reza, a vida delas vai mudar se elas não mudarem as atitudes. Se elas não mudarem a maneira de agir, de pensar, de se posicionar diante das situações da vida, ela vai continuar sofrendo. Por isso que tem muita gente que, mesmo na igreja, continua vivendo as mesmas crises, desenvolvendo as suas doenças, vivendo conflitos na família, vivendo as suas mazelas, porque elas não enxergaram ainda que se Deus não governar a vida delas, e Deus governa de duas maneiras, orientando quando você pergunta, não sei o que fazer, Deus, o que eu faço? Ele vai por aqui. Opa, se ele mandou, vai por ali, vai. E segundo, é se modelando aos princípios do qual ele deixou nos seus ensinamentos, para que a gente pudesse, com a nossa transformação, tivéssemos uma transformação de resultados. Isso é mudança de vida. Se eu mudar minha vida, minha maneira de agir, minha maneira de ser, eu vou mudar também lá na frente meus resultados. Claro que os resultados nem sempre aparecem de maneira imediata. Você não acorda no dia seguinte, todo mundo olha para você e diz assim, olha, você é a melhor pessoa do mundo. Mas a sua mudança constante como esposa, como marido, como filho, como pai, vai fazer com que aquelas pessoas que te cerquem, elas também mudem com você pelo aquilo que você mudou. E por mais que a gente justifique as nossas ações, diz assim, mas eu faço isso porque meu filho é muito rebelde, eu trato meu marido dessa forma porque ele já me traiu, eu faço isso, eu faço aquilo, porque isso significa que você vai continuar sempre tendo os mesmos resultados, porque você transfere toda a culpa para o outro. É como se você não tivesse nenhuma parcela de responsabilidade. Então, já que o outro é culpado, você não precisa fazer nada, porque o problema não está em você. A questão é que se a gente pensa assim, a gente nunca vai mudar nada na nossa vida, então os resultados serão sempre os mesmos. De fato, eu preciso então fazer? Eu preciso entender duas coisas. Primeiro, se eu quero que minha vida realmente mude, isso é, se eu quero evitar de me meter em problemas, ou se eu estou em um quero sair, eu preciso me comprometer de verdade com o Criador. Se comprometer de verdade com o Criador, mais uma vez eu digo, não tem a ver com a sua religião. Eu conheço muito crente que vai à igreja e não paga as contas na rua. Eu conheço muita gente que vai à igreja católica e no meio de semana está embriagado. Muita gente que fica na portaria de uma recepção, onde as pessoas entram para celebrar e bate na esposa. Então, assim, não se iluda que não é a religião que vai trazer resultado, nem a cerimônia que você faz parte. Marcelo, eu discordo de você, ótimo, não estou aqui nem para discutir nada. Eu não vim aqui para provar que a sua religião está certa, a sua religião está errada, nada disso. Eu só quero dizer para vocês a minha experiência de vida, onde de fato eu fui ter resultado, quando eu entendi que eu tinha que ser inserido no reino de Deus, porque Deus não reinava na minha vida. Eu era uma pessoa independente, apesar de ser cristão desde os meus 15 anos, dei muita cabeçada, estando nas reuniões e todos os dias, quase todos os dias, eu estava envolvido com alguma coisa de igreja. E mesmo assim, várias áreas da minha vida faliram. Então, eu passei aí muitos anos, por não entender o que eu sei hoje, vivendo uma realidade de sofrimento. Então, se vocês acham que o que eu estou falando faz sentido, o que eu posso dizer para vocês é, vocês precisam conhecer de fato o reino de Deus. E aí você diz, Marcelo, faz sentido para mim, é isso que eu quero, como é que eu faço? Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou testemunha de Jeová, eu sou espírita, eu sou isso, eu sou aquilo, o que eu faço? Bom, primeiro você precisa entender que para a gente mudar, a gente tem que ter uma referência. Tem que olhar para alguém e dizer assim, eu quero ser parecido com essa pessoa. Porque não dá para mudar se a gente não tiver um norte. Alguém que nos ensine, nos mostre, nos guie, nos ajude, nos oriente. Porque nem sempre é fácil mudar. Você só consegue passar por um processo se alguém te disser o caminho. É simples, você está no estado, você quer ir para outro estado. Você, eu quero me mudar, eu vou do Rio, vou para São Paulo. Mas se você não souber o caminho, você vai ficar rodando, e não vai chegar. Porque você precisa de um norte, alguém que te oriente, alguém que te mostre. Então vamos partir do seguinte princípio, que Deus, por nos amar muito,
e não querer o nosso sofrimento, ainda que a gente tenta culpar a Deus. Deus não está vendo, por que eu estou passando por isso? Tem gente que Deus é injusto porque deixa a humanidade sofrer, e por mais que as pessoas justifiquem e falem muitas coisas e tentam culpar a Deus das suas próprias mazelas, é interessante a gente entender que quanto ele nos ama e quer o nosso bem, ele nos deu um caminho para mudar essa realidade. E que caminho foi esse? Ele envia Jesus para que ele se torne em forma humana, sendo Deus, para que o exemplo dele nos servisse de modelo. Então, se eu quero que a minha vida mude, eu preciso olhar para o Criador, olhar para Jesus, e uma coisa nós temos em comum em qualquer religião, todas elas falam de Jesus, de olharmos para Jesus e dizer assim, eu quero ser parecido com ele. Esse é o primeiro passo que eu preciso dar, olhar e dizer, eu quero ser parecido com ele. E aí quando você olha, né, quando eu digo para as pessoas assim, Marcelo, mas é tão difícil de entender a Bíblia, é muito livro, é dessa grossura, é muita coisa, eu sei, não pode, o que eu faço? Uns falam de um jeito, outros falam de outro. O que eu posso dizer para você é o seguinte, por mais que a Bíblia tenha muitas histórias e muitos personagens, Deus deu a Jesus para a nossa vida como referência. Então, se eu olhar para a vida dele, se eu olhar para os seus ensinamentos e dizer assim, é isso que eu quero para a minha vida, aí a sua vida começa a mudar, porque agora você tem um norte. E quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vai ver coisas assim extraordinárias. A verdade é que as pessoas elas conhecem Jesus de forma muito superficial. Eu me lembro que uma vez eu li um livro, fica a sugestão para vocês, chamado Mestre do Amor, de Augusto Cury. Augusto Cury é um psiquiatra, psicólogo, uma pessoa extremamente relevante aí na nossa sociedade. E ele fala de um Jesus que eu não conhecia. Ele mostra um Jesus uma pessoa extremamente diferenciada. E por que ela era diferenciada? Porque ele era uma pessoa emocionalmente equilibrada, você não vê ele na hora que ele é traído por Judas, agredido Judas pela traição. Você não vê ele murmurando na hora que ele está sendo pendurado na cruz, esbravejando a maldição das pessoas que o crucificaram. Você não vê ele apedrejando uma mulher pega em um ato de adultério. Então, quando você olha, por exemplo, de Jesus, sendo Deus se fez servo, uma pessoa mansa, uma pessoa humilde, uma pessoa justa, e vai trazendo esse exemplo para nós seguirmos, quando você olha para esse exemplo, a gente descobre que a gente é muito distante dessa realidade, dessa referência. E vou mostrar para vocês. Eu acho que todo mundo aqui já foi crucificado em algum momento. Alguém meteu você na cruz, às vezes a tua sogra, tua vizinha, tua irmã, certo? E crucificou você por uma coisa que você não fez. Foi lá e meteu o malho, te botou na parede, fez você sentir dor, te acusou de uma coisa que você não fez, parou de falar com você sem motivo. Quando a gente vai para a cruz, ali a gente mostra que a gente tem uma religião, mas é muito diferente de Cristo. Por quê? Porque na cruz a gente amaldiçoa, esbraveja, guarda mágoa, xinga a pessoa, fala mal dela porque ela falou mal da gente. E aí eu lembro quando Jesus estava na cruz, as pessoas lá criticando, debochando, as palavras dele foram: perdoa porque não sabe o que fazem. Quando Jesus ele viu uma mulher no ato adulterando, todo mundo pegou pedra. E eles chegaram perto e disseram assim, mestre, a lei diz que as tais devem ser apedrejadas. E naquele momento Jesus era o único que tinha o direito de apedrejar, porque ele falou assim, ó, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ele foi sair um por um. E naquela hora ele fez todo mundo se enxergar. E assim, a gente às vezes pega a pedra para atacar na vida das pessoas, quando você vai criticar uma vizinha, quando você vai criticar uma nora, quando você vai criticar um enteado, a gente pega a pedra na mão e atira mesmo, sem dó. Principalmente se a pessoa estiver errando. E a gente vai lá, mete o malho mesmo, taca todo tipo de pedra. Só que olha a coisa interessante, né? As pessoas pegaram em pedra para atacar naquela mulher, e ela estava cometendo um delito para a sociedade judaica, era muito grave. Hoje isso não é tão grave. Mas naquela época, as tais mereciam um apedrejamento. E no momento que todo mundo se reuniu ali de sim, aí essa merece ser apedrejada, Jesus não negou que ela merecia, mas na hora ele interiorizou todo mundo assim, ó, quem não tiver em pecado, atire a primeira pedra. E as pessoas pararam de olhar para a mulher e passaram a olhar para si próprio. E todo mundo começou a se enxergar. Então, assim, a gente ataca a pedra nas pessoas, critica, fala mal, faz acusações, mas às vezes a gente não se enxerga que a gente comete outros erros. Pode não ser os mesmos, mas a gente comete outros erros. E o que acontece quando a gente comete esses erros? A gente está se igualando a essas pessoas que a gente tanto ataca, critica, fala mal. Então, é interessante a gente olhar que a vida de Jesus foi um exemplo em tudo, sim. É esse exemplo que a gente tem que seguir. Então, fazer parte do reino é você dizer assim, olha, eu quero que Cristo viva em mim.
Eu quero me tornar essa pessoa, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa mais mansa, eu quero ser uma pessoa mais amável, eu quero ser uma pessoa mais justa, eu quero ser uma pessoa mais flexível, mais tolerante com as pessoas, quero ter mais paciência, eu quero tudo isso. E aí o que acontece? Você está dando o primeiro passo, você agora tem um alvo. Inclusive Paulo fala sobre isso, ele escreve uma das cartas e eu prossigo para o alvo. O alvo é o lugar que você quer chegar. Aí você pergunta, Marcelo, o que você quer para a sua vida? Eu quero isso também. Eu quero, cada dia que passa, ser mais parecido com o Criador, sabe? De olhar ele como exemplo de vida e dizer assim, é esse exemplo que eu quero seguir. Marcelo, você já é isso? 100% não, mas eu estou caminhando na direção, estou convidando todo mundo que queira caminhar comigo. Porque eu descobri que sendo cada vez mais parecido com Jesus, melhor são os nossos resultados, nossas orações são mais ouvidas, Deus nos atende. E eu comecei a perceber que faz sentido isso. Porque nessa realidade, você está vivendo essa realidade, você começa a se aproximar de Deus, porque a cada dia você é um pouquinho melhor. Cada dia você evolui um pouco mais. Então, na prática, antigamente eu perdi a cabeça com muita facilidade, discutia com a minha esposa, eu fui trabalhando, isso foi se distanciando, antes eu discutia toda semana, daqui a pouco passei a discutir uma vez por mês, daqui a pouco eu levei 3 meses para discutir, daqui a pouco eu levo um ano, eu percebo que como eu evoluí na hora de tratar as diferenças, sem brigar, sem quebrar pau, sem bater boca. E por que eu fiz isso? Porque na minha cabeça eu quero ser mais parecido com Jesus. Comecei a entender a importância de quando as pessoas te crucificam, não adianta a gente esbravejar, discutir, ofender. Isso não vai fazer com que a gente tenha um resultado que a gente deseja. Mas quando a gente entende que para a cruz a gente às vezes tem que ficar calado, como Jesus fez, foi levado à cruz como ovelha muda ao matadouro, a gente consegue perceber que às vezes no silêncio Deus ele vai te honrar, como honra Jesus ressuscitando ele ao 3º dia. Então o que eu preciso? Eu preciso entender isso. Agora, eu só vou conseguir caminhar nessa direção se dentro de mim, de forma muito profunda, eu tiver arrependimento de quem eu sou, do que eu já fiz. Arrependimento de ser cabeça dura e fazer as coisas sem buscar o conselho de Deus. E isso eu preciso muito, olhar e dizer, eu não quero mais. Porque se eu não tiver essa consciência, você vai achar até muito bonitinho que eu falei, você vai assim, caramba, a palavra do Marcelo é muito boa. Mas no dia seguinte você vai continuar sendo grosso com a sua mulher, você vai continuar mentindo para o seu vizinho, você vai continuar guardando mágoa no teu coração. Então, assim, o que eu falei foi muito bonito, mas se você não tiver arrependimento de verdade, dentro de você, o desejo ardente de mudança, você vai continuar sendo quem você é. Só que aí, como eu falei, a gente não percebe que os nossos erros trazem consequências. Guardar mágoa pode fazer você no futuro ter um câncer. Mentir vai fazer com que as pessoas não acreditem em você quando você falar a verdade. Ser explosivo vai acabar com alguns relacionamentos, principalmente dentro da família. Ser injusto vai fazer com que as pessoas, muitas vezes, se afastem da gente, porque vê que nós não somos uma pessoa confiável, que fazemos coisas para enganar os outros, cometemos injustiça. Então, eu preciso entender que, assim, viver errado é uma escolha minha. Agora, isso significa que lá na frente eu vou colher as consequências da vida errada que eu levo. Agora, se eu decidir fazer o que é certo e botar isso no meu coração, aí as coisas começam a tomar um outro rumo. Então, eu preciso, de início, me arrepender, chegar para Deus e falar para Deus, eu estou arrependido, porque você tem que chegar para Deus e falar a verdade. É até interessante, para quem acredita, né, que Deus criou Adão e Eva, no jardim, quando Adão desobedeceu a Deus, Deus chegou para Adão e perguntou, Adão, você comeu do fruto que eu disse que você não deveria comer? Interessante que Deus sabia. E por que perguntou? Porque esperava dele confessar e dizer, não, eu estou todo errado. Eu não sei nem onde enfiar minha cara, mas eu estou profundamente envergonhado do que eu fiz. Era isso que Adão deveria ter feito, mas ele não fez. Ele preferiu botar a culpa em alguém. Não, foi uma mulher que o Senhor deu. Então, na verdade, a paz que Adão tinha naquela vida do paraíso, do jardim do Éden, se perdeu, não foi por causa do erro que ele cometeu, foi por não ter se arrependido dele. Então, assim, muitas pessoas, elas vão dando desculpas. Eu estou sofrendo por causa do meu marido, eu estou sofrendo por causa do meu filho, eu estou sofrendo por causa da minha empregada, eu estou sofrendo por causa do meu sócio, eu estou sofrendo... E a gente vai botando nos outros a responsabilidade da nossa parcela. Ok, é uma escolha. Agora, se eu me arrependo de verdade, digo, não é isso que eu quero para a minha vida, aí sim, começa assim um processo de mudança que você vai começar a caminhar na direção que vai levar você ao resultado. Só que tem um detalhe. Muitas dessas mudanças é bem desafiadora, sabe? Não, se eu disser para vocês que é fácil, não é fácil, não. Não é fácil você perdoar alguém que não se arrependeu, sabe? Não é fácil. Não é fácil ser manso quando alguém grita com você. Não é fácil. Não é fácil ser uma boa esposa quando você tem um mau marido. Não é fácil. Não é fácil você amar um filho quando ele é rebelde. Não é fácil.
Então tem muita coisa que não é fácil, e Deus sabe disso. Que muitos dos seus ensinamentos, até você realmente abraçar e viver intensamente cada verdade, cada princípio que ele deixou como exemplo, não é fácil. E por não ser fácil, ele entende que a gente não vai conseguir sozinho. Então, para isso, ele nos ensinou que a gente precisa fazer parte de uma comunidade, de um grupo de pessoas que querem a mesma coisa. Porque, assim, é visível que a gente é influenciado pelo meio. Então, por exemplo, talvez você já ouviu aquela história do menino que era um bom rapaz, mas que por se envolver com pessoas ruins, usuário de droga, pessoas que têm uma vida torta, ele acaba se envolvendo. E isso acontece por quê? Porque a nossa natureza se a gente anda com gente melhor do que a gente se torna melhor. Se a gente anda com gente pior do que a gente se torna pior. Então você não bebe, mas fica no meio de quem bebe, daqui a pouco você é um alcoólatra. Você não joga, mas vive no meio de um grupo que só vive jogando, um dia você está viciado em jogo. Então a realidade é que a gente é influenciado pelo meio. Então Deus, sabendo que para viver essa proposta do Evangelho é bem desafiadora, ele entende que todo mundo que quer precisa se unir. E essa união de pessoas, onde as pessoas elas estão juntas com o mesmo propósito, ele dá um nome de igreja. A palavra igreja significa ajuntamento, assembleia, reunião. Então, na verdade, eu preciso estar com as pessoas que fazem parte de uma igreja, não é por causa da missa ou do culto, mas porque essas pessoas querem as mesmas coisas que você. Então, existem muitas igrejas. E qual é a igreja certa? Bom, eu acredito que a certa é todo aquele grupo, seja grande, pequeno, católico, evangélico, seja o que for, que tem como objetivo construir junto uma transformação de vida para serem mais parecidos com o Criador, serem mais parecidos com Cristo. E aí existem pessoas que não entendem isso, então elas vão à igreja, mas elas não são a igreja. Por quê? Porque ela vai para uma reunião, naquela reunião ela espera que alguém faça uma oração forte por ela, que ela vai escutar alguma música, uma mensagem que vai trazer para ela ali um milagre transformador, e aí ela vai para casa e vai acordar no dia seguinte e ver que tudo mudou. E não vai mudar. Então o que acontece? Eu acho que todo mundo que está aqui já deve estar aí pelo menos na metade da vida, né? Eu tenho hoje 52 anos e acredito que a maioria do que está aqui deve ter de 35 para cima. Então todo mundo já passou a metade da vida. E eu queria trazer para vocês a seguinte reflexão. Quais são as áreas da sua vida que mesmo já depois de muito tempo você percebe que não muda, que não evolui? Relacionamento emocional, familiar, financeiro. Mas pare para pensar. Quantas áreas da nossa vida, a gente já chegou na metade da vida. Eu já passei da metade da vida. Se Deus permitir que eu viva mais um pouco, talvez eu tenha pelo menos em mais uns 20 anos, porque eu já passei 50. Depois de 70 é cansaço e enfado. A questão é, será que você está satisfeito com a vida que você leva? Será que você não precisa entender que o que eu estou falando talvez se encaixe em algum cenário da sua vida? Uma situação que de fato está ligado diretamente a você? Será que algumas coisas que eu falei para você aqui que está me ouvindo, elas não estão muito relacionadas à sua realidade do passado e do presente? Reflita sobre isso. E aí, para a gente finalizar e não ficar muito cansativo, eu falei que eu queria ser bem objetivo, muito cansativo, o que eu quero propor para vocês? Na semana que vem, eu vou fazer a nossa 4ª reunião, certo? E aí eu termino. Tentei ajudar, ajudei, falei o que tinha que ser dito, compartilhei, ótimo. E aí, as pessoas que disseram para mim assim, Marcelo, faz muito sentido. O que você falou, é isso que eu quero, sabe? Eu entendo que o que eu vivo hoje não é a vida plena que eu gostaria de ter. Eu quero conhecer de forma mais profunda esses ensinamentos, esses princípios, esses valores. Se vocês quiserem, ou alguns de vocês quiserem, talvez ninguém queira, a minha proposta é dar continuidade. Mas dar continuidade com quem quer. Com quem de fato diz assim, Marcelo, eu quero isso para minha vida, eu quero aprender, eu quero me comprometer mais com Cristo, quero ser essa pessoa melhor, eu tenho um monte de mazelas na minha vida que eu quero arrancar da minha vida, quero seguir esse caminho que você está me apresentando. E aí, a minha proposta é
pegar as pessoas que querem e transformá-las em discípulos de Cristo. Hoje, né, eu já fui pastor de grande igreja. Já vou indo, viu? Hoje eu já fui líder de uma grande comunidade e, particularmente hoje, eu não tenho mais intenção de voltar a fazer o que eu fazia. E não porque eu acho que eu tenha feito errado, mas é porque eu evoluí, então a gente vai crescendo. Hoje eu acredito que o que Deus ele quer da nossa vida é que a gente aprenda esses princípios, pratique esses princípios e ajude outras pessoas a viver esses princípios. Então, os que quiserem, podem depois, no privado, me chamar e dizer: Marcelo, eu quero abraçar essa fé que você está falando, eu quero servir a Deus dessa maneira. E aí, assim, a minha intenção hoje não é fundar nenhuma religião nova, nenhuma denominação nova, não é criar nenhum sistema litúrgico de culto, de missa. A única coisa que eu quero é viver esses ensinamentos, dividir com as pessoas o que eu aprendi e deu resultado para que elas tenham a opção de viver também, se elas quiserem. Se elas quiserem caminhar junto, porque eu entendo que sozinho é muito mais difícil. Então eu tenho hoje um grupo, tenho gente do Pará, eu tenho gente de Pernambuco, eu tenho gente da Bahia, eu tenho gente do Ceará, em que a gente se reúne em grupo online para poder dar seguimento a isso aqui, se aprofundar, compartilhar, orarmos juntos, contarmos as nossas vitórias, compartilharmos nossas preocupações, aprendermos juntos um pouco mais sobre o reino de Deus e poder estar vivendo. Então, os que quiserem, eu deixo o convite. Na próxima semana a gente vai estar finalizando e não vai ser mais um grupo aberto para todo mundo entrar, como eu mando o link para um monte de gente. Está aqui os que Deus quer que estejam, né? E aí, Marcelo, o que você quer em troca? Eu quero que essas pessoas levem a sério. Porque assim, já teve gente que disse para mim: Marcelo, eu quero isso para minha vida. Mas no meio do caminho, me mostrou que na minha frente demonstravam que achavam muito interessante, mas por trás viviam da mesma maneira. Não eram transparentes ao ponto de dizer: não estou conseguindo praticar isso aqui, me ajuda. Porque assim, eu sei que é difícil e a gente não consegue de um dia para o outro, precisa de ajuda mesmo. Mas já tive pessoas que eu disse: eu não quero continuar me reunindo com você, porque você não está disposto de fato, a se comprometer com verdades que vão trazer resultado para a sua vida. E você vai viver sempre nos mesmos problemas e vai estar sempre atrás de mim querendo que eu resolva os embaraços que você se mete pela maneira errada que você vive. Então, eu não tenho interesse. Então, o que eu posso dizer é que hoje eu quero dividir o que eu sei com pessoas que querem mudança, que querem melhorar, que entendem que precisam de transformação, sabe? Que querem ter uma aproximação maior de Deus, que querem conhecer melhor o Criador, que querem servir a Deus sem religião, sem julgar ninguém, porque eu acho que hoje o grande problema é que todo mundo se acha dono da verdade. Os católicos acham que eles são donos da verdade, os evangélicos também acham que são donos da verdade, os adventistas acham que só eles estão salvos porque guardam o salvo, os testemunhos de Jeová não se misturam com ninguém porque eles são a doutrina certa. E eu estou fora disso. Eu não estou aqui para achar ninguém certo, ninguém errado. Eu acho que se a gente fizer a coisa certa em qualquer lugar que a gente esteja, a gente vai estar salvo. Então, eu não julgo as pessoas por serem católicas, ou serem evangélicas, ou serem isso, ou serem aquilo. Eu digo para elas o seguinte: se a gente viver da maneira certa, se comprometer com Deus, Deus vai abençoar a nossa vida e a gente vai conseguir ter sucesso e conquistar as coisas que nos faltam ainda na frente pela vida. Se a gente quiser e se vocês quiserem isso, fica aí a proposta. Tá bom? Fica a reflexão para vocês. E eu quero finalizar esse momento, eu quero orar, né, com quem de fato acha que quer participar desse momento de oração. Mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês. Não sou dono de verdade nenhuma, não acho que eu estou certo de tudo. Marcelo, você é o único certo, de maneira nenhuma. Eu conheço muita gente que fala o que eu falo, ensina o que eu ensino, e o que eu sei não foi uma revelação que desceu do céu, foram pessoas que me ajudaram também. Então, o que eu estou fazendo hoje é o que fizeram comigo. Tem várias pessoas, vários líderes, vários grupos que pensam hoje da maneira que eu penso, e que eles vivem em paz, em uma paz que todo mundo quer, e hoje eu quero isso para a minha vida também. E eu deixo para vocês a reflexão. Não tenho intenção de fundar religião nenhuma, nem denominação nenhuma, e nem ter nenhuma estrutura para fazer o que todo mundo faz. Eu só quero dizer: olha, o segredo do sucesso é uma vida de obediência a Deus. Eu preciso saber como é que eu faço, preciso estar com pessoas que querem também, porque sozinho é difícil. E quando estiver vivendo, praticando, ajudar quem não vive. Tem muita gente que quer Deus, também não sabe como, e precisam ouvir o que vocês estão ouvindo. E eu não tenho como falar para todo mundo. Mas todos nós aqui dividimos com o vizinho, com os amigos, eu acho que muita gente pode ter uma vida transformada através daquilo que a gente vai aprendendo, praticando e depois levando para outras pessoas. Ajudei? Serviu para reflexão?
Alguém quer fazer alguma pergunta ou a gente pode fazer uma oração para finalizar esse momento? Não, ou ninguém entendeu ou entenderam muito bem, né? Arthur Vitor levantou a mão aqui. Arthur, você quer fazer uma pergunta para finalizar? Não, fazer só como é que se diz? Agradecer e dizer que é uma reflexão muito boa, que às vezes a gente está passando por certas coisas e a gente quer, é a mãe de Arthur Victor, é a Alvanice. Porque eu entendo o Arthur Victor, desculpe. Uhum. Que bom, fico feliz. Ajudou então, né? Isso, é um momento de perdão, de a gente ver as coisas e só mesmo conversar com Deus e pedir a melhor forma de resolver, como você estava falando. E a gente começa a melhorar dentro de si e ver que o outro não nos atinge mais, porque a partir do momento que a gente vê que as coisas estão acontecendo e a gente começa a melhorar dentro de nós, tudo fica melhor, como você falou. E isso para mim hoje foi muito bom, muito importante. Poxa, eu fico muito feliz de saber que já estou ajudando. Obrigada. Bom, Deus te abençoe por isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Podemos finalizar então? Então vamos concluir. Se alguém quiser falar aqui, abre o microfone e diga: Marcelo, discordo, não concordo, penso diferente, ou quero tirar uma dúvida. Acho que não, né? Então tá bom. Quero que Deus abençoe vocês, independente de que religião vocês fazem parte, se são católicos, são evangélicos, são o que for. Deus ama todos vocês, mas Ele só vai nos abençoar se formos filhos obedientes. Não é por causa da nossa religião que nós somos abençoados por Deus. Nós somos abençoados porque fazemos a coisa certa. Deus é um Deus bom, mas é um Deus justo. Ele não gosta de injustiça, então a gente tem que se enquadrar nesses parâmetros e aprender isso é muito importante. É isso que eu pretendo, depois da semana que vem, aqui eu só estou explicando para vocês. Depois que a gente terminar essas 4 semanas, quem quiser continuar, eu vou ensinar de forma bem pontual, no dia a dia, na prática, quais são os princípios, quais são os ensinamentos, quais são as áreas da nossa vida que a gente precisa botar em prática para poder chegar aos resultados que a gente quer. Oi, Sueli, fala, você quer perguntar alguma coisa? Não, o que eu quero dizer é que, para que todos que estão ouvindo, né, estão ouvindo aí, que entenda que tudo isso é a nossa vitória, que a gente está ouvindo, tudo que a gente está aprendendo contigo é para a nossa vitória, né? Dentro de casa, tudo isso a gente alcança só vitória. Se conseguir fazer tudo isso que foi passado aí, só temos vitória dentro de casa, com certeza. E com Cristo também, para nós ir para o céu também, com certeza. Se nós conseguir fazer tudo isso, buscar tudo isso, ter todo esforço, com certeza alcançamos nossa salvação. Ótimo, ótimo, ótimo. É verdade, Sueli. Deus te abençoe por isso. Posso Amém. dizer para todo mundo, não é fácil, tá? Se é para vocês que é fácil, não é não. Mas é melhor a gente lutar para fazer a coisa certa e colher bons frutos no final, do que viver da nossa maneira, por achar que é mais confortável, e o final ser de muito sofrimento. Aí é uma escolha. Eu prefiro, às vezes, me ajustar hoje, lá na frente, viver em paz e viver bem, do que hoje eu dar vazão à minha natureza humana, né? Minhas mágoas, minhas raivas, minhas iras, minhas coisas, e lá na frente descobrir que tudo isso só me trouxe sofrimento, só me trouxe dor. Tatiana, quer falar também? Pode falar, Tatiana. Boa noite a todos. Como você disse, você está aqui para nos ajudar, né? E assim, sucessivamente, quem continuar no grupo, ajudar uns aos outros, de alguma forma, conversando, uma palavra, porque a vida hoje está muito difícil, não que não fosse antes, mas a vida é muito difícil. E às vezes o ser humano, ele tem medo de se achegar a alguém, né? Fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, chorar, tem medo de um ombro amigo, porque a gente não confia mais em todo mundo. Então a gente tem medo hoje. Então, como você disse, não adianta entrar no grupo, não adianta dizer aqui na sua frente, eu vou seguir, eu vou acompanhar você, sendo que lá na frente você não vai conseguir. Então, que esse grupo nos fortaleça, a mim, eu peço que Deus me fortaleça para continuar, porque nós somos fracos, o ser humano ele é muito fraco, e que no decorrer desse grupo você possa nos fortalecer cada vez mais com suas palavras, porque às vezes no momento de ato de uma coisa que não deu certo, um trabalho, ou uma confusão em casa, ou uma discussão com o filho, um parente, enfim, nos leva a voltar ao erro. Mesmo que eu esteja ali ouvindo, mas aquele momento do desespero, né, nos volta a voltar ao erro, se a gente não permanecer ouvindo a palavra de Deus. Então, eu quero sim participar, continuar ouvindo a palavra, porque o nosso Deus é um Deus único. Como você disse, não importa a religião, o nosso Deus é um só. Amém, isso mesmo, Tatiana, parabéns. Eu acho que a Tatiana disse tudo.
A gente, nesse processo todo, a gente erra. Eu mesmo já errei em alguns momentos. Teve momentos que eu perdi a paciência e fui, às vezes, rude com minha esposa ou com o filho. Mas eu não vivo assim, sabe? Por quê? Porque eu entendi que a maneira certa como fazer as coisas é seguindo o exemplo de Jesus. Então, quando você entende, você não vive errando. Você se trabalha para poder vencer aquela sua natureza, o seu jeito de ser. E você entende que, às vezes, sozinho não dá, você pede ajuda. Então, como eu falei, eu estou aqui para ajudar. Não é para condenar ninguém. Eu já peguei pessoas de falarem comigo, Marcelo, eu não consigo abandonar isso. Rapaz, você vai conseguir. Eu levei meses caminhando com essa pessoa, conversando, orando com ela, dando conselho, e um dia ela se libertou, e ela até hoje é grata, e disse, pô, Marcelo, não sei nem como te agradecer, porque ninguém estaria disposto a estar do meu lado errando, mas você não desistiu de mim. E por que eu não desisti dele? Simples, porque ele era sincero. Ele não fazia escondido, ele errava lá, me procurava, e disse, Marcelo, eu errei. Ele não me conta nada. Eu não quero saber dessas histórias da vida da pessoa. A vontade de consertar aquilo, levava ele a colocar de lado o orgulho, disse, Marcelo, essa semana eu fiz uma informação errada do que eu já aprendi, pô, me ajuda. E a gente levou meses, e eu consegui hoje, ele é extremamente grato. Ele falou para mim, se quiser que eu conte meu testemunho no teu grupo, eu conto. Eu falei, poxa, legal. Então eu acredito que a gente está aqui para isso, a união das pessoas que querem a mesma coisa, que Deus chama de igreja. São pessoas que querem só viver da maneira certa, e precisa se ajudar, seja orando, aconselhando, suportando uns aos outros. Tá bom? Parabéns, Tatiana, aí pela sua palavra. Francisco, quer falar alguma coisa? Então, boa noite a todos aí. Boa noite. Marcelo, em primeiro lugar, expressar um pouco a minha gratidão pela palavra de apoio a nós todos aí, para a reflexão das nossas vidas, porque no decorrer aí da reunião, na palestra, aí a gente vê que tem palavras que direcionam diretamente a gente, né? A gente pega pra gente, porque de fato a gente precisa mudar muitas áreas da vida da gente, né? Então você falou tudo aí, descreveu tudo, eu acho que é um pouquinho na vida de cada um de nós que estamos aí no grupo. E eu creio assim como eu, todos que estão aqui têm a vontade de poder continuar com esses seus ensinamentos. Então eu acredito muito que foi Deus que colocou você como anjo em nossas vidas aí para trazer esses ensinamentos aí para que haja mudanças aonde precisa, né, nas áreas de nossas vidas que a gente leva, né? A gente reconhece que a gente erra, a gente é falho, isso é uma questão material, né? Ninguém é perfeito, mas realmente a gente precisa fazer mudança, a gente precisa ter uma transformação, e é através de uma instrução tão sábia como o Senhor direciona ao nosso grupo. Isso aí a gente tem muita gratidão por isso, e eu pretendo continuar. Eu não quero muita mudança em minha vida, muita transformação, e vai ser através do acompanhamento aí desse grupo aí, né, com você na liderança, tá bom? É isso que eu tenho a agradecer e pretendo continuar mesmo, sabe, de coração. Para quem não sabe, o Francisco já faz parte do nosso grupo, ele e a Sueli já caminham conosco, tem discipulado individual, se reúne com a gente domingo, né? Então, quem não sabe, eles já estão nesse projeto. Fala, Sueli. Sueli não, dona Creuza. Só um minutinho, Sueli, dona Creuza, né, Creuza? A senhora levantou a mão. Fala, minha querida. É só apertar aí a liberação de voz, que a senhora consegue falar. Boa noite. É porque eu estou começando a aprender a mexer com o celular. Não tem problema não. Me ocorreu aqui agora. Apertei no lugar errado, sumiu a imagem. Desculpa aí, gente. Doutor Marcelo, a primeira vez Marcelo. a primeira vez que eu tive contato na internet com o senhor, eu estava numa fase muito difícil mesmo da minha vida. Entendeu? Eu tenho muita luta, muitos problemas, e eu tenho que ajudar muita gente, e eu fico sobrecarregada. Mas então é aquilo que o senhor falou. A gente tem que buscar Deus, né? Porque a nossa força mesmo é Ele. Sem Ele, a gente não aguenta muitas coisas que vêm da vida, né? Da nossa correria do dia a dia, das nossas lutas. Então, eu creio em muita coisa que o Senhor falou. Quando o Senhor disse que para a gente melhorar, a gente tem que procurar andar com pessoas que tenham alguma coisa para acrescentar na vida da gente. Isso acontece muito na nossa fase de adolescente. A gente não escolhe. Então a gente vai se envolvendo com pessoas que não têm nada para edificar a vida da gente. A gente vai se envolvendo em coisas que não é para se envolver. Por quê? Por a gente não ter esse aprendizado da palavra de Deus. Eu fui criada numa família espírita e eu não aprendi nada sobre Deus. Meu pai não passou esse ensinamento para mim sobre Deus. Ele só falava de espíritos, essas coisas assim. Mas quando eu fui para a igreja, eu comecei a perceber que minha vida mudou muito.
Não Deus mudou. Minha vida não mudou no financeiro, não é isso. Mas mudou na força. Eu tenho uma força incrível, eu tenho 67 anos. Graças a Deus, eu sou forte. Mas eu não sou forte por mim, não. Eu sou forte em Deus, que tem hora que eu fico fraquinha. Mas aí eu lembro dele, me vem uma força grande. E eu continuo a luta. Eu trabalho em rua, com pastor, vou pra rua. Entendeu? Então eu tenho que estar sempre em oração, sempre me fortalecendo. E essas palavras que o senhor disse hoje me ajudaram bastante. Poxa, entendeu? Que legal. Conhecer a palavra de Deus e tentar se identificar. Não é só ir à igreja. Isso. Eu tenho questionado muito isso. De a pessoa ir à igreja e ficar sentada no banco só ouvindo a palavra e não se fortalecer na palavra dele e levar a sério, né? Que aprende lá e tentar se aproximar cada vez mais de ser parecido com ele. Isso. A grande palavra é essa. Parabéns, parecido com ele. Isso mesmo. Vejo que a senhora é uma pessoa que está entendendo, né? Está entendendo a gente que a gente está falando. Essa palavra foi a mais importante que teve aí. Que bom, nessa reunião. Deus te abençoe. Deus abençoe, então. Se a gente se aproximar de ser parecido com ele, dá tudo certo. Ok. Alguém mais quer finalizar? A Tatiana levantou a mão de novo ou é da vez passada? Não, né? Sueli, você queria falar alguma coisa, Sueli, para a gente finalizar? Dizer o seguinte, fica a fala de cada um aí, né? Que não é fácil. Na verdade, não é fácil, mas nós temos Deus, né, e o Marcelo para nos direcionar nessa caminhada. E dizer também que cair a gente pode cair, mas desde que nós levanta e peçamos ajuda, né? Marcelo, estou precisando de ajuda nisso, caí, aconteceu isso, o que eu faço, como que eu faço, eu quero mudar nisso, eu não quero continuar assim. Assim que eu vejo que eu quero, que eu vou fazer e falo para qualquer um que está aqui, para todos que estão aqui, né? Verdade. Inclusive o Francisco, como ele citou aí, né? Pedir ajuda, porque é com ajuda que nós vence, né? Isso, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, o que mais incomoda a Deus não é o erro que a gente comete, mas a falta de arrependimento dele. Então, Sim. Deus está mais preocupado com o quanto você se arrependeu do que você fez, que propriamente o que você fez. Então, vou fazer uma oração agora para a gente finalizar e não ficar muito estendido, né? Todos que estão participando. E eu quero que nessa hora, na hora que eu estiver orando, se vocês acham que existem coisas na vida de vocês que estão erradas, que precisam ser mudadas, que precisam sair da vida de vocês, não vamos esperar a semana que vem, né? Já vamos começar a partir de hoje. E corrigindo, se tem que perdoar alguém, perdoe. Se tiver que pedir perdão a alguém, vá lá e peça. Se você tem que mudar com seus filhos, mude. Se tem que melhorar como esposa, melhore. Mas comece já a partir de agora o que entrou dentro de você, que faz sentido para você, que abriu a sua percepção. Comece a botar em prática. Quanto mais rápido você praticar, mais rápido os resultados vão vir, tá bom? Vamos fazer a oração, a gente finaliza e desejo ver todos vocês na próxima semana, tá? Vamos lá, vamos fechar os nossos olhos. Eu vou levantar aqui a minha voz em oração e peço a Deus que Deus ele também escute a oração de todos vocês. Pai, nós estamos reunidos agora na sua presença e acredito que compartilhamos a palavra de Cristo, o que ele nos ensinou, o que ele nos direcionou. Eu acredito que o Senhor ama todos que estão aqui. Que muitas vezes o Senhor acompanhou as nossas dores, as nossas lágrimas, o nosso sofrimento, mas muitas vezes não interferiu, porque o Senhor é justo. E o Senhor sabe que quando a gente erra, vai sempre ter uma colheita. Mas também acredito que o Senhor nos dá a oportunidade de nos mostrar o caminho certo. Que se a gente sair daquilo que de fato vai nos condenar e vai nos trazer sofrimento, a gente trilhar pelo caminho certo, eu acredito que é nessa hora que a gente vai ver a sua forte mão sobre a nossa vida, nos ajudando a sair do buraco, do fundo do poço, dos conflitos, do sofrimento. Então eu venho te pedir hoje, no nome de Jesus, que o Senhor venha atentar para cada um que está participando dessa reunião, que o Senhor venha abrir a mente, o entendimento, que eu lembro que Jesus disse, Senhor, graças te dou porque ocultaste dos grandes e revelaste aos pequeninos. Nos dá um coração humilde, para que a gente possa entender aqui a verdade do Evangelho, a gente possa pôr em prática, a gente possa se aproximar mais do Senhor da maneira certa, e que a gente consiga fazer a vontade de Deus, de maneira que todas as sortes, todas as bênçãos que nos são prometidas, nos alcance, como a tua palavra nos promete. É o que nós pedimos, é o que nós queremos, e rogamos ao Senhor que Jesus esteja em cada coração presente aqui. E que essa semana, cada um aqui tenha uma experiência com o Senhor, para que possa o Senhor entender o quanto de fato o Senhor cuida de nós e o quanto o Senhor quer mudar a nossa realidade, a nossa história. Essa oração que eu faço, eu suplico a Ti, nos dá uma noite de muita paz, de muita alegria, de muita vitória. Em nome de Jesus. Amém. Olha, mais uma vez, foi um prazer enorme estar com todos vocês. Quero agradecer imensamente a todo mundo que participou, a Sueli, que trouxe uma palavra, a Tatiana também, a Creuza também, que veio falar conosco, Francisco,
A mãe do Arthur também, que se manifestou. Parabéns pela participação de vocês, pelo interesse. E gostaria muito de vê-los novamente na próxima semana. Segunda-feira a gente vai estar aqui de novo. E se no decorrer desses dias vocês quiserem falar alguma coisa no privado sobre essa reunião, vocês podem me ligar, mandar mensagem. Marcelo, eu queria dar uma palavrinha com você, aquela reunião que a gente fez na segunda. Me tire uma dúvida, me dá um conselho, me dá uma orientação. E aí vai ser um prazer enorme poder continuar contribuindo. Eu sei que também, servindo ao próximo, Deus nos abençoa. Então, toda vez que eu contribuo na vida de alguém, eu sei que Deus libera um galardão lá do céu para mim também. Uma boa noite, Deus abençoe para vocês, foi um prazer enorme. Um abraço, tchau para todos. Amém. Amém. Amém.